nós vamos receber hoje, com muita alegria, com muita satisfação e com muita gratidão, o nosso palestrante Marcos Chiarelli. Marcos, você é sempre muito bem-vindo nesta casa. Agora, quem é o Marcos Chiarelli? Um brevíssimo currículo dele. O Marcos é expositor e educador espírita há muitos anos. Atua fazendo palestras em diversos centros na cidade de São Paulo. Ele é médium psicógrafo e recebeu o livro Muito Prazer, Eu Sou o Espiritismo, que a Ana divulgou aqui para todos nós, do Antônio Espírito, pelo Espírito Manuel Dantas e publicado aqui pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele é diretor do projeto Sementinha do Bem, que atende a pessoas carentes com foco nos irmãos em situação de rua. O Marcos também, ele é um grande divulgador da doutrina, um grande trabalhador, juntamente com a sua família que está aqui presente, né, Marcos? Então seja muito bem-vindo, que ele nos falará o tema Paz na Terra aos homens de boa vontade. Vamos recebê-lo com as nossas melhores vibrações de carinho, de amor. E seja bem-vindo, Marcos. Não poderia iniciar a minha preleção sem fazer alguns agradecimentos. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela vida e pela oportunidade de estar hoje aqui. Eu tenho uma gratidão muito grande à FESP, externo essa gratidão nas pessoas do senhor Roberto Watanabe, da Vera Milano. Roberto Watanabe era presidente da FESP até o finalzinho do ano passado, teve uma troca de cadeiras agora, ele continua na FESP, colaborando a presidente do Conselho Diretivo agora, né? E a Vera Milano é a diretora da área doutrinária, pessoas que sempre me receberam com muita generosidade aqui, e com muito carinho, então sou muito grato a eles. Sou muito grato a todos os nossos componentes da mesa hoje, a Denise, né, que fez essa belíssima apresentação, e a toda a equipe da FESP, né, o pessoal da técnica que está aí, não aparece, mas ficam ali no cantinho fazendo essas coisas todas acontecerem. E eu gostaria então de externar o meu agradecimento também e emitir uma vibração para o Roberto Magalhães, que é o novo presidente da FESP, está assumindo agora em janeiro e vai ser pelo próximo biênio, não é? 2025, 2026, que Jesus o abençoe, o envolva na sua luz, para que ele continue conduzindo esta casa tão querida de uma maneira eficiente, que possa prosseguir o atendimento a tanta gente como tem sido feito até hoje. O tema da nossa palestra, Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade, foi retirado do início do Evangelho de Lucas. Lucas foi o único evangelista que falou sobre o nascimento de Jesus, né? Outros evangelistas falaram sobre a genealogia de Jesus, sua árvore genealógica, seus antepassados e tal, mas Lucas foi o único que falou sobre o nascimento. Por quê? Porque por sugestão de Paulo, depois que Jesus já havia sido crucificado e já havia voltado para o plano espiritual, por sugestão de Paulo, Lucas foi conversar diretamente com Maria, a mãe de Jesus. E aí ele pegou detalhes e pormenores que outros evangelistas não tinham conhecimento. Então, a frase Paz na Terra aos Homens de Boa Vontade vai nos remeter ao dia do nascimento de Jesus. No capítulo 2 do Evangelho de Lucas, precisamente dos versículos 1 a 19, nós vamos ter a narração do seguinte: E naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse, e todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque José era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, o capítulo 2 começa assim. Lucas nos conta que César Augusto, que era um imperador romano, e naquela época, é bom a gente saber, grande parte do mundo conhecido era dominado por Roma.
O Império Romano se estendia por toda a Europa, pelo norte da África, por uma boa parte da Ásia. Se a gente pegar um mapa mundi e ver o lado esquerdo da Ásia, já naquela faixa onde hoje, infelizmente, estão ocorrendo tantos conflitos, não é? Ali nas margens do mar Mediterrâneo, aquela era a região onde os judeus habitavam e também pertencia ao território romano. Então, o César Augusto, imperador desse grande império, decidiu fazer um recenseamento. Ele queria saber qual que era a população que habitava o longo território dominado por Roma. Então ele pede para que esse censo seja feito, esse levantamento seja feito. E é bom a gente saber também que os judeus se dividiam em clãs. Desde o tempo de Jacó, não é? O Jacó teve 12 filhos, cada um dos seus filhos foi líder de uma tribo, as 12 tribos de Jacó ou as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos de Israel deram origem então à nação israelita. E cada família tinha a sua descendência. José, que era da família de Davi. Quem que foi Davi, pessoal? Davi foi aquele rei muito querido pelos judeus, que antes de ser rei, muito jovem ainda, teve uma briga com um filisteu chamado Golias. Isso está relatado lá no Antigo Testamento. O pequeno Davi lutando contra o gigante Golias pela libertação de Israel. Então, depois desse episódio, Davi vence essa batalha, não é? E depois de alguns anos ele se torna rei. Era um rei muito querido. E Davi havia nascido na cidade de Belém. Tá? Davi, descendente de Judá, um dos filhos de Jacó, nasceu em Belém. José era da família de Davi, ele era um descendente de Davi, Davi era o seu antepassado. Então ele tinha que deixar a sua cidade, que era a cidade de Nazaré na Galileia, e junto com a sua esposa Maria, ir até a cidade de Belém, que é a cidade de origem da família dele, da família de Davi, para fazer esse recenseamento. Tá? E então, não é, o evangelista conta que Maria estava grávida nesse percurso. Então, se a gente pegar a sequência do Evangelho, vamos encontrar o seguinte. Aconteceu que, estando eles ali, eles quem? José e Maria, se cumpriram os dias em que Maria havia de dar à luz, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A gente percebe que logo no nascimento de nosso Mestre Jesus, nós já recebemos o primeiro grande ensinamento. Jesus foi o espírito mais perfeito que já pisou em solo terrestre. Ele podia ter escolhido nascer em qualquer lugar. Ele podia ter sido filho de um imperador de Roma, ele podia ter nascido num palácio, ele podia ter nascido em alguma família muito influente entre os israelitas, mas ele preferiu nos transmitir a sua primeira lição, que é a lição da humildade. Veio de uma cidade simples, que era Nazaré, nasceu numa cidade muito simples, que era Belém, e como todas as pessoas estavam viajando para fazerem o tal do recenseamento, as hospedarias estavam lotadas, as estalagens não tinham mais lugares disponíveis. Quando José chega com Maria em Belém, ele não encontra nenhum lugar para se hospedar, e um dos donos da hospedaria sugere que eles fiquem na estrebaria, que era onde os animais dormiam. E José e Maria vão para lá, e Jesus nasce na estrebaria. Jesus nasce na estrebaria. Chegou aos dias para que ele nascesse, então Maria dá à luz ali. E quando ele nasceu, ele não foi colocado num berço, ele foi colocado numa manjedoura. O que é a manjedoura? A manjedoura é onde os animais comiam. José forrou a manjedoura com feno, com palha, para ficar macio, como se fosse um colchãozinho, e aí então Maria deposita o menino Jesus na manjedoura. E nas noites daquela região, o tempo esfriava, Jesus era acalentado, era aquecido pelo hálito dos animais. A primeira lição que Jesus nos deu, humildade, humildade. Continuando no Evangelho de Lucas. Ora, naquela mesma região havia pastores no campo,
que guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Belém estava estabelecida a uma distância mais ou menos de 142 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era a cidade mais conhecida entre os israelitas, a cidade onde ficava o templo de Salomão e para onde todos os judeus peregrinavam pelo menos 3 vezes por ano nas suas festas religiosas. Belém estava afastado daquele burburinho. 142 quilômetros é uma distância boa, ainda mais se nós considerarmos que naquele tempo as pessoas caminhavam ou iam fazer suas viagens no lombo de animais. Não é? Demorava bastante para percorrer 142 quilômetros. Foi lá que Jesus nasceu. Lucas conta que alguns pastores estavam no campo e se surpreenderam com a glória de Deus. Era muito comum que os pastores pegassem os seus rebanhos, levassem para fora das cidades por causa da abundância de grama. Os animais podiam comer à vontade. Então eles passavam alguns dias afastados e dormiam ao relento. Naquela noite do nascimento de Jesus, eles foram surpreendidos pela glória do Senhor. O que será que aconteceu lá? Né? A gente imagina, tanta coisa bonita e diferente aconteceu na noite do nascimento de Jesus. Lucas nos conta que nesta noite especial, os pastores foram surpreendidos pela glória do Senhor. Se nós formos analisar as obras espíritas, veremos que os benfeitores desencarnados nos contam que a Terra se envolveu numa atmosfera muito diferente no nascimento de Jesus. Quanto mais a data se aproximava, mais o clima ia ficando diferente. Nós lemos alguns textos, inclusive do nosso queridíssimo Francisco Cândido Xavier, dando conta das coisas que aconteciam, que aos nossos olhos podem parecer maravilhosas, mas que eram a manifestação dos seres angelicais que acompanhavam Jesus naquela sua encarnação aqui na Terra. Nós sabemos que o clima do planeta mudou. Entidades celestes visitavam o mundo, nossa Terra, e a natureza respondia a essa visita abrindo flores belíssimas, com perfumes agradabilíssimos. Em torno de Belém, uma brisa suave saturava o ar com aquele odor balsamizante daquelas flores que se abriam. A natureza respondia em festa à chegada do Mestre aqui na Terra. Os animais se aquietavam, as crianças sorriam sem motivo, os adultos ficavam recolhidos, sentindo uma emoção que não sabiam definir, e os mais idosos choravam sem saber porquê. Era o clima da Terra se modificando com a chegada de Jesus. Dentre todas essas coisas que aconteciam, um grupo de espíritos de alta moralidade, de alta evolução espiritual, veio acompanhar e proteger o nascimento de Cristo. E essa estrela que a gente vê na imagem, a chamada estrela guia ou a estrela de Belém, alguns estudiosos afirmam que não era uma estrela, mas era a irradiação luminosa desta equipe de espíritos perfeitos que vinha acompanhar o nascimento de Jesus. Essa luminosidade que eles emitiam era tão intensa que as pessoas da época confundiram com uma estrela. Voltando ao evangelista, ele vai narrar o seguinte: o anjo disse aos pastores: não temais, porque eis que vos trago notícias de grande alegria para todo o povo. Então aqueles pastores que estavam no campo, pastoreando as suas ovelhas, perceberam a presença de um espírito, que foi traduzido no evangelho como anjo, e esse anjo se comunicou com eles, informando do nascimento de Jesus. Eis que vos trago notícias de grande alegria para todo o povo. Na cidade de Davi, Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Depois disso,
não é? Depois de todos esses acontecimentos, os pastores foram até Belém para verificar se aquilo era verdade. E chegando lá, encontraram Jesus na manjedoura e contaram tudo para Maria. E Maria depois contou para Lucas, que registrou no Evangelho. Mas vejamos só que coisa maravilhosa, não é, gente? Os pastores viram um daqueles espíritos que lhes avisava sobre o nascimento de Cristo. Mas não foi só isso. Numa outra espécie de fenômeno mediúnico de efeitos físicos, uma grande quantidade de seres celestes se fez também visível para aqueles pastores, cantando um louvor que foi registrado da seguinte maneira por Lucas. No mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Algumas traduções trazem esta frase assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tanto faz, o significado é o mesmo. Nós vamos ficar com esta versão que está aí na tela, porque Emmanuel, o querido mentor de Chico Xavier, teceu um comentário sobre esta frase, boa vontade para com os homens, que eu vou aproveitar aqui na minha conversa com vocês. Tá? Então a gente vai adotar essa versão. No livro Antologia Mediúnica do Natal, editado pela Federação Espírita Brasileira, o Emmanuel escreve então um texto chamado Mensagem do Natal. E nesse texto, o benfeitor nos diz que quando as legiões angelicais pronunciaram esse famoso hino de louvor, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, na verdade eles estavam sintetizando em 3 pequenos períodos toda a plataforma do cristianismo. Vejamos só que coisa interessante, não é? Jesus veio à terra com uma missão, e a missão dele foi traduzida então no cristianismo. E Emmanuel diz que essas 3 frases, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, é a base de todos os ensinamentos que Jesus veio trazer para nós. Como é que pode ser isso? Vamos analisar parte por parte. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas simboliza o imperativo do nosso louvor ao Criador, do nosso agradecimento ao nosso Pai. Nós devemos a Ele a nossa existência. Então nós damos glória a Deus. A adoração a Deus não é uma novidade para nós. Mais ou menos 13 séculos antes de Jesus nascer, Moisés, que foi um grande médium, recebeu mediunicamente um código de conduta para a humanidade. Deus, entendendo que nós já estávamos preparados, quanto tempo? 2.000 anos agora, mais 1.300 anos. 3.300 anos atrás, mais ou menos, 3.400 anos atrás, Deus entendeu que nós já estávamos preparados para começarmos a compreender o verdadeiro sentido da nossa existência. E para nos ajudar, Ele direcionou, através de Moisés, então, um código de conduta, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Se nós seguirmos esses 10 mandamentos, a nossa vida está resolvida aqui na Terra. Nós conquistaremos a felicidade, nós não arrumaremos confusão com ninguém e retornaremos para o plano espiritual melhores do que quando aqui chegamos. O primeiro mandamento recebido por Moisés foi: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e não terás outros deuses diante de mim. 3.300, 3.400 anos atrás, Moisés nos trouxe esta recomendação, então, do plano espiritual. Como que nós temos nos comportado hoje? O que ele disse ainda é válido? Ainda é pertinente? O que nós temos feito da nossa vida? Muitas pessoas, não todos, sem generalizar, mas o que acontece? Nós idolatramos artistas, jogadores de futebol, políticos, líderes religiosos. Nós idolatramos
celebridades instantâneas que aparecem na internet, no TikTok, no Instagram, no Facebook ou em qualquer outro tipo de mídia social, e aceitamos como verdade absoluta as maiores barbaridades que essas pessoas dizem, sem nos questionarmos, sem passarmos nada daquilo pelo crivo da razão, pela peneira do bom senso. Então, nós ainda assim adoramos outros deuses como os judeus adoravam antigamente no tempo de Moisés. Eles cultuavam outros deuses através de ritos politeístas que existiam naquela época. E hoje nós cultuamos o Deus do dinheiro, o Deus da beleza efêmera, o Deus do poder transitório, nos esquecendo que tudo isso é passageiro. Porque a nossa vida aqui na Terra é passageira, nós somos criaturas imortais. Então, a recomendação de Moisés continua válida. Adoremos a Deus e somente a Ele, não tenhamos outros deuses para nos balizar a vida. Isso é tão importante que no Novo Testamento Jesus confirma essa necessidade de adorarmos somente a Deus. Certa vez ele foi questionado sobre qual era o maior mandamento e ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Eis o primeiro mandamento. E aí, como Jesus veio nos ensinar, ele completou. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam só que coisa bacana. Jesus estendeu o amor devido a Deus, combinando com o amor a nós mesmos e aos nossos semelhantes, demonstrando dessa forma que em todos nós existe a centelha divina. Nós somos herdeiros de Deus, temos o DNA divino correndo em nosso sangue. E por isso devemos nos respeitar, nos amar e respeitar e amar ao nosso próximo, assim como amamos a Deus. Quando nós começamos a compreender estas coisas, o nosso entendimento se dilata. E eu enxergo em toda criatura que me cerca alguém com os mesmos direitos à conquista da felicidade, assim como eu. Numa época em que se praticava a lei de Talião, Jesus veio pregar o amor. Vocês já devem ter ouvido falar da lei de Talião, não é? A gente conhece uma frase famosa: olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, também chamada Código de Hammurabi, defendia o mal pelo mal. Defendia pagar na mesma moeda todo o mal que nós recebêssemos. Mas ela é mais completa do que esse olho por olho, dente por dente. A frase inteira deste primeiro artigo da Lei de Talião, porque ela tem vários artigos incentivando a vingança, não é? A frase completa é: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, morte por morte. Vejam que coisa terrível, não é? Um incentivo à vingança, ao revide, à prática do mal pelo mal. E numa sociedade bruta que defendia esses princípios, Jesus veio falar de amor, de perdão, de tolerância, de não julgamento. Ele veio nos ensinar o amor incondicional, até mesmo por aqueles que pensam e agem diferente de nós. Por isso, a segunda frase que sintetiza a missão que Jesus veio desempenhar aqui na Terra, pronunciada pelos espíritos superiores para aqueles pastores simples no campo, foi paz na terra, né? Emmanuel disse que essa frase traduz a fraternidade que nos compete incentivar entre todas as criaturas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Quando eu estava preparando essa palestra, estava lendo esse texto de Emmanuel, que está lá no livro Antologia do Natal, e aí eu me prendi durante alguns minutos no que Emmanuel escreveu. Paz na terra simboliza o incentivo ao amor entre todas as criaturas. Por que eu me prendi nessa frase? Porque eu pensei assim: por que o Emmanuel não escreveu o amor entre os seres humanos, entre homens e mulheres? Por que ele disse entre todas as criaturas? E sinceramente, eu parei
a elaboração da minha palestra naquele ponto e fiquei meditando sobre isso. Claro que nada é por acaso, não é? A espiritualidade deve ter me inspirado essa pausa nos estudos para que eu fosse buscar na internet o significado disso. Eu já tenho algumas décadas de vida, não é? Os meus cabelos brancos não demonstram porque eu não tenho cabelo, né? Mas antigamente, quando eu era criança e a gente tinha alguma dúvida, consultava o dicionário. A gente chamava, num tom de bom humor, o dicionário de pai dos burros, né? Hoje, quem que é o pai dos burros? É o Google, né, gente? A gente vai lá no Google, pesquisa, encontra um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim, tem que saber fazer o critério e a seleção. Encontrei no Google uma palestra do Arthur Valadares, feita em 2019, está lá no YouTube, né, quem quiser pode consultar, em que ele fala sobre esse texto de Emmanuel. E aí, assistindo aquela palestra do Arthur Valadares, uma luz surgiu na minha mente e eu percebi então que Emmanuel não disse que a paz deve ser incentivada entre homens e mulheres, mas entre as criaturas, porque tudo que existe no universo é criação de Deus. Tudo. Então, a paz não precisa ou não deve ser incentivada apenas entre nós, espíritos que já atingimos a condição hominal, mas também entre os nossos irmãos inferiores, os animais. Nos compete tratar os animais com a mesma humanidade que nós tratamos um ser humano. Porque eles não estão aqui para nos servir, mas eles estão aqui para aprender conosco. E se nós extrapolarmos esse conceito de criação de Deus para o restante da natureza, nós praticaremos a paz também com o reino vegetal e com o reino mineral. Nossa, Marcos, mas que coisa estranha que você está falando, será que precisa disso tudo mesmo? É só dar uma olhada lá fora, pessoal. O mundo clama por socorro. Nós estamos atingindo níveis de temperatura, de poluição, de contaminação de águas, mares, oceanos e lagos, quase irreversíveis. Por que quase irreversíveis? Porque tudo tem jeito. É só a gente decidir mudar. É sempre tempo de mudar, não é? Então, quando nós praticamos a paz com tudo, nós estamos incentivando a que os animais sejam preservados, as matas, florestas e oceanos sejam preservadas e tudo que existe na natureza preservado. Quem acha estranho eu falar disso numa palestra espírita, vou pedir para lembrar da nossa casa, da nossa própria casa, cada um lembra da sua casa. A gente não varre o chão da casa? A gente não conserta um vazamento quando acontece alguma coisa para não desperdiçar água, a gente não dá manutenção no telhado, a gente não coloca o lixo no local adequado para que não haja insetos, não haja mau cheiro. O mundo é a nossa casa. O mundo é a nossa casa. E se tudo der certo, nós voltaremos aqui em muitas outras encarnações. Então nós temos que preparar o solo que queremos pisar no futuro. A terceira frase pronunciada naquela noite inesquecível pela pleiade de espíritos perfeitos que acompanhavam e protegiam o nascimento de Jesus é: boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está completo o programa de ensinamentos de Jesus. Todo o Evangelho, segundo Emmanuel, pode se resumir nessas 3 frases. Nesse momento, então, nós chegamos ao ponto central da nossa conversa de hoje. Essa é a primeira palestra pública da FEESP deste ano. E graças a Deus vai ter todos os domingos de novo, não é? Isso é muito bom, estamos voltando à normalidade aí dos tempos antes da pandemia. Há alguns dias, somente alguns dias, há menos de uma semana, muitos de nós certamente participamos de algum tipo de comemoração pelo término de 2024 e início de 2025. E nessas comemorações, nessas festividades, alguns de nós, entre os votos de Feliz Ano Novo, entre os abraços, entre os brindes, devemos ter prometido a nós mesmos algumas coisas, as famosas resoluções de Ano Novo, não é? Nós prometemos a nós algumas melhorias. Tem gente, por exemplo, que deseja mudar de emprego. Tem gente que quer perder uns quilinhos, adotar um estilo de vida mais saudável, passar a ter hábitos alimentares melhores. Existem aqueles que desejam ser mais pacientes, mais tolerantes.
menos reativos, menos rancorosos. Há quem queira mudar de casa, começar um novo relacionamento, dedicar-se com mais afinco ao seu crescimento espiritual. Enfim, todos os sonhos são válidos e são lícitos, desde que não nos prejudiquem e nem causem prejuízos ao outrem. Mas para que essas mudanças ocorram de verdade, é preciso que haja uma renovação onde? Aqui dentro. Boa vontade para com os homens, começando por nós. Homens aí simbolizando a humanidade. Homens, mulheres, crianças, idosos, adultos, todos. Boa vontade para com os homens, inclusive por nós. Mesmas ações produzem sempre os mesmos resultados. Se nós queremos viver num mundo melhor, façamos jus a isso. Mahatma Gandhi, o famoso líder indiano que libertou a Índia do jugo britânico sem derramar uma gota de sangue, dizia: seja você a mudança que quer ver no mundo. Eu quero mudar alguma coisa, que essa mudança comece em mim. A boa vontade para comigo mesmo e para com os homens é a chave para a resolução de todos os conflitos. Não basta louvar a Deus, dar glória nas alturas. Não basta desejar a paz. É preciso agir para que essa paz aconteça e que para esse louvor a Deus se torne realidade no trato com o meu semelhante. Precisamos ter boa vontade para nos colocarmos no lugar dos nossos adversários e tentar compreender o ponto de vista deles. Precisamos ter boa vontade para fazer o bem e auxiliar sempre que a oportunidade surja, mesmo que o beneficiado nos seja estranho, seja ingrato, seja uma pessoa de índole duvidosa ou tenha nos prejudicado no passado. Foi isso que Jesus nos ensinou. Precisamos ter boa vontade para perdoar até mesmo aquelas ofensas que feriram fundo no nosso coração, nos recordando de que nós mesmos já erramos desastrosamente inúmeras vezes. E em todas essas oportunidades nós contamos com almas generosas que nos ampararam e nos auxiliaram. Boa vontade para não ferir companheiros suscetíveis, emocionalmente abalados, localizados em posições sociais inferiores à nossa. Boa vontade para calar quando os ânimos estão exaltados e o desejo de falar, de gritar ou de impor o nosso ponto de vista nasce forte dentro do nosso peito. É muito difícil se controlar, mas é preciso. Boa vontade para pacificar quando todos estão guerreando. Guerreando em vias de fato, como infelizmente ainda acontece, guerreando verbalmente, guerreando pelos teclados das redes sociais. Boa vontade para pacificar nesses momentos. Boa vontade para abençoar quando a maioria amaldiçoa. O criminoso que aparece na televisão, o político corrupto, aquele nosso parente que cometeu um deslize, já está sendo massacrado pela sociedade. Que o meu pensamento não seja mais um a contribuir para emitir más vibrações para ele, mas que eu tenha a serenidade e o pensamento cristão de fazer uma oração por aquele que errou. Como agir assim num mundo tão agitado como o nosso? Paulo de Tarso nos deu um norte. Quando ele se conscientizou sobre o verdadeiro papel dele aqui na Terra e sobre o grande propósito da existência material de todos nós, ele escreveu na sua carta aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos dar espaço para que Cristo viva em nós. Vamos estender a mão àquele que está caído, como nós falamos na leitura lá dentro. E não o que está caído no chão, esse também, mas aquele que está moralmente caído. Vamos deixar com que Jesus viva em nós. O Espiritismo nos ensina que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Nós devemos prestar atenção em detalhes desses textos. Jesus é o guia e modelo da humanidade, não dos espíritas. Então, não importa o nosso credo religioso. Nós podemos ser espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, umbandistas, muçulmanos,
Qualquer que seja a nossa crença, Jesus é o nosso modelo e guia, porque Ele é o modelo e guia da humanidade. Então temos que nos espelhar nos seus comportamentos, nos seus exemplos. Temos que seguir os seus ensinamentos se quisermos viver num mundo melhor. O sofrimento ainda existe aqui no mundo, mas quanto mais nós tivermos boa vontade uns para com os outros, nos espelhando no comportamento de Jesus, mais rápido a era de felicidade chegará aqui na Terra. Enquanto isso não acontece, confiemos nesse nosso mestre querido Jesus. Eu disse no início da minha exposição, a imagem de Jesus aí, né? Eu disse no início da exposição que eu fico muito feliz em ver um auditório cheio. Porque é muito bom falar e ouvir sobre os ensinamentos de Jesus. Mas eu sei que cada um de vocês, cada um de nós, eu inclusive, está aqui por um motivo pessoal, por uma causa particular. A gente procura a casa espírita quando está precisando de ajuda, né? Existem na plateia corações pesados, pessoas com vida difícil, irmãos nossos que estão sofrendo enfermidades graves ou que têm pessoas queridas doentes num leito de hospital ou em casa. Tem aqueles que sofrem com a ingratidão dos filhos, dos companheiros, que foram traídos pelos seus sócios na vida profissional. Tem aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Tudo isso faz parte ainda do nosso mundo que é de provas e expiações. Tudo isso ainda faz parte. Em quem se escorar, em quem se apoiar para conseguirmos passar por tudo isso bem? Jesus, nosso bom pastor. Jesus disse: o pastor conhece suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. O rebanho de Jesus não somos nós espíritas, não são os cristãos, não são os católicos, é toda a humanidade. Jesus é o nosso guia e modelo. Eu vou ampliar essa imagem para terminar a minha fala com a presença de Jesus neste ambiente, porque Ele aqui está. Esse auditório que leva o nome de Bezerra de Menezes está saturado de boas energias, de bons fluidos, de espíritos prontos a nos ajudar. Abramos o nosso coração, abramos a nossa mente a esses benefícios que a Federação está nos proporcionando hoje. Nada do que Jesus fazia ou falava era à toa, era sem sentido. Quando Ele se compara a um pastor e nos compara às ovelhas, Ele nos dá uma lição de profundo significado. Como que os animais se defendem? Um leão e um tigre atacam, correm. Um urso que tem uma pata maior do que uma raquete de tênis, com um tapa pode ceifar uma vida. Um bode e um touro chifram, uma cobra dá o bote. Um cachorro rosna, morde. O gato arranha. Outro tipo de animal dá cabeçada. Um cavalo dá coice. A girafa bate com seu pescoço comprido. Todos os animais no reino animal se defendem de alguma forma. E a ovelha, como se defendem, vocês sabem? Vocês já viram uma ovelha correndo atrás de alguém? Não, é o carneiro que corre, é o bode, né? E corre e bate com a cabeça forte. A ovelha não morde, não ataca, não corre. O que ela faz? Bé! Ela bale. Para quê? Para que o pastor ouça o seu pedido de socorro. A ovelha, quando se vê ameaçada, quando se vê desconfortável, quando acha que está passando perigo, bale. Nós, seres humanos, podemos tentar nos defender com armas, com os punhos, com a agressão verbal, mas nada disso tem efeito quando o que nos cerca, o mal que nos cerca não é físico, mas está às vezes aqui dentro e aqui em volta. Nessas horas, o que devemos fazer? Balir, orar, pedir a Jesus, nosso bom pastor, para que nos socorra, para que nos ampare. Ele nos prometeu: estarei com vocês até o final dos dias, e Ele está conosco. Acreditem nisso.
A Bíblia, que é composta pelo Antigo e Novo Testamento, tem uma frase que se repete 366 vezes. Vejam que coisa interessante. O ano tem 365 dias. E o ano bissexto, esse ano é bissexto, acho. Não, o ano passado foi bissexto, né? 366. A Bíblia tem a mesma frase para todos os dias do ano, inclusive o ano bissexto, e ela foi escrita quando não tinha sido estabelecido esse calendário gregoriano ainda com o ano bissexto e tal, né? Que frase é essa? Não tenham medo. Não tenham medo. Ela pode estar escrita de formas diferentes, não temais, não tenham receio, enfim, né? Não temais, não tenham medo. Com grafias diferentes, Deus, através dos seus médiuns inspirados, nos disse 366 vezes, uma vez por dia, não tenham medo. Por quê? Porque nós temos alguém que olha por nós. Jesus, o nosso bom pastor, nos cuida, nos ama e nos protege. Que nosso 2025 seja excelente, seja próspero em evolução espiritual, em conquista de conhecimentos, em amor, em tudo mais aquilo que vocês desejarem. Meu agradecimento sincero e emocionado para vocês. Muito obrigado pela atenção.